Boa tarde a todos. Vamos começar mais um webinar do nosso programa de formação em automação avançada no PJE. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre automação de documentos, especialmente de certidões no PJE, com o Paulo Porto. Puder liberar sua câmera aí, Paulo? Antes disso, eu quero passar para vocês uma informação importante e depois vou reprisar essa informação ao final. Todo mundo que participa do desenvolvimento do JE tem usado uma forma de comunicação que é no Slack, que é muito comum entre desenvolvedores. Só que essa solução que nós estamos usando no Slack é uma solução que tem um limite, para uso e tal, ela não está no nosso ambiente. E aí nós estudamos algumas soluções de mercado e encontramos uma que nós entendemos que vai atender muito bem aquilo que precisamos, tem um grande potencial de integração e que nós colocamos em produção, que é o Rocket Chat. Ela está disponível no endereço que eu coloquei agora no chat para vocês. Tá? Qualquer um que tenha um e-mail .jus.br já pode se cadastrar. Nós já estamos, além dessa possibilidade de você usar um e-mail JusBR, que daí você faz um autocadastro, você também pode usar a solução usando o single sign-on que a gente já colocou em produção do PJE, não só para o PJE, mas para a gente trabalhar com as nossas integrações de autenticação. Quando você acessar o endereço, ele vai ter essa tela que eu estou compartilhando com vocês. Uma das opções que vocês podem usar é aqui PJE Cloud, que é o nome provisório que nós estamos colocando, tá? Para esse single sign-on. E aí, ele está aparecendo a tela de... Ele está aparecendo a tela aqui, Paulo? De login? Tá sim, doutor. Tá? Então, quais as opções que tem hoje? Você vai poder usar o seu login do GitLab ou, para quem tem o e-mail do CNJ, o AD do CNJ. Nós vamos poder integrar aqui, então, se o seu tribunal quiser, pode fazer contato com a gente, pode fazer via gerência executiva do PJE. Você pode também colocar aqui o login, associar o login de rede do seu tribunal para estar aqui também, que facilitaria muito essa integração. Então, e se você já tem acesso ao GitLab do CNJ, você pode usar as mesmas credenciais para utilizar este serviço e acessar o Rocket Chat. O Rocket Chat, ele tem, vamos pegar aqui, ele vai ter ele tem um comportamento de uma tela semelhante à do Slack, com canais, com chat, mas com um potencial muito maior de integração e que nós estamos, aos poucos, aprimorando e colocando ali, usando as APIs e fazendo todas as integrações. Eu espero, inclusive, que nas próximas semanas a gente tenha até mesmo uma solução de videoconferência que você pode chamar daqui de dentro. Então, esse é o Rocket Chat. O canal do Slack, ele vai ficar aberto por mais 2 semanas e depois nós vamos fechar lá, porque nós queremos que todo mundo migre para cá. Ok? Então, esse é o convite que eu faço para vocês, para já que comecem. O link de acesso está aí na tela no chat, para vocês, rocketchat.cloud.pje.jus.br. Muito bem, já estamos com 70 participantes e eu, desde logo, já passo a palavra para o Paulo Porto para falar sobre o nosso webinar de hoje. Vamos lá, Paulo, é com você. Se eu só te atribuir aqui Boa tarde. a função aqui, para você ser apresentador. Vamos lá, boa tarde a todos. Nosso tema de hoje vai ser a gente falar sobre certidões automáticas no PJE. O objetivo vai ser a geração de certidões. Só um pouquinho. Só um pouquinho que deu uma travada aqui. Bom, o nosso objetivo vai ser a geração de certidões automáticas no PJE,
a facilitação aí para a gente automatizar a geração dessas certidões dentro do sistema, de forma que a gente consiga tirar aquele trabalho manual do pessoal o pessoal que utiliza de fato o PJE para fazer os cumprimentos cartorários, né, das serventias, e a gente sabe que o PJE tem condições, hoje, tecnicamente, da gente automatizar a geração dessas certidões. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para os senhores. Então, primeira coisa, o que é que nos motivou a trazer esse tema para cá? Primeiramente, fazer com que o PJL trabalhe para nós, né? Aquela coisa que eu acho que é o anseio de todo mundo, é em comum aí para que todo mundo possa ter os seus recursos humanos alocados para trabalhos intelectuais e não trabalhos manuais, né? Então, a ideia é que a gente vê que é um processo natural, isso aí não tá longe de ser uma crítica, mas o que a gente percebe é que os tribunais ele têm transformado aqueles procedimentos, os processos físicos, e apenas digitalizado aqueles procedimentos. E é isso que a gente quer trazer aqui, uma forma da gente automatizar, né, esses vários procedimentos que dependem da pessoa humana ali para poder desempenhar a tramitação processual. E aí o que é que acontece? A gente percebe que, diante disso, os mesmos gargalos que existiam no processo físico, eles foram simplesmente transferidos para o processo eletrônico, né? Então, por exemplo, quando o servidor que faz determinada coisa, ele falta, então aquilo ali gera um gargalo, gera um atraso no processo, e a gente vê muitas vezes que, por exemplo, uma mera certidão de decurso de prazo, uma mera certidão de trânsito julgado, que poderia ser feita de forma automática, a gente precisa que a pessoa ela vá lá e faça aquilo ali, né? Então, é isso daqui que a gente quer abstrair do ponto de vista, né, assim, de trabalho humano. A gente quer deixar que o sistema ele faça esse trabalho para a gente. E aí, ao final, eu vou trazer vários exemplos de aplicabilidade aqui do que eu vou mostrar para os senhores. Tá? E a outra coisa que a gente percebe também é que, por ser um trabalho humano, né, o ser humano é natural que erre, então existem possibilidades de erros, né, e através da automatização, a gente percebe que a gente consegue controlar esses erros porque a gente programa ali de uma forma automática determinadas situações para ele gerar certidão e com base nas informações já existentes. Então, não tem porquê a gente, sei lá, o servidor lá que está com a cabeça lá em outro lugar, ele vai lá e certifica num processo onde não era para certificar. Isso aqui é uma coisa que não vai acontecer, né? Fora os outros erros ali, de que o cara não conseguiu verificar um prazo corretamente, e a gente já tem essa informação dentro do sistema, e o próprio sistema ele iria entregar essas informações de forma fidedigna e ninguém contestar aquilo que está nos autos. E a gente sabe que com esse trabalho manual, é natural que isso gere uma morosidade maior, né? A gente, por exemplo, aqui no TJRN, existem situações em que o processo já foi julgado, ele já abriu prazo para recurso, não teve recurso, já encerrou esse prazo, e o processo tá lá ainda ativo. Então, quando vai para o CNJ, a gente está lá com um número de processos ativos que, na verdade, esse processo já foi baixado. Por quê? Porque está faltando alguém certificar o trânsito. E isso aí, a gente sabe que é uma realidade de todos os tribunais que existe falta de servidor, né, para trabalhar nas unidades, para fazer o cumprimento desses atos, e que cada vez mais essa realidade está ficando, né, mais apertada aí para o Poder Judiciário, né? Assim, as perspectivas de concurso, de contratação de pessoas estão cada vez mais remotas.
E aí a gente precisa fazer com que o sistema ele trabalhe para nós, né? E não que a gente tenha que trabalhar para o sistema. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E o que a gente vir que vai ter de tema aqui, Dr. Braulio é um entusiasta disso e certamente vai dar esse apoio para a gente trazer essas sacadas, né, para a gente contornar aquelas situações. E diante disso tudo, a gente diminuindo esse trabalho dos servidores de fazer esses trabalhos manuais, eles vão ter tempo para poder trabalhar naquilo que realmente interessa para o judiciário, que é o trabalho intelectual, né? Então já fica aí nessa reflexão e vou mostrar aqui para os senhores, né, como é que a gente vai fazer isso na prática, né? E depois no final eu pretendo trazer vários casos de uso aqui para a gente aplicar, né? E como a gente poderia aplicar de acordo com o que eu mostrar aqui. E diante do que eu vou falar aqui também, já adiando que existe algumas previsões legais, né? A primeira é a issue 2808, que é a issue que existe, que tem as especificações aqui das ELs que eu vou utilizar para a gente fazer a geração automática dessas certidões. E também nós temos a resolução 281, que é uma complementação da 185, que autoriza que os tribunais eles possam instituir funcionalidades dentro do PJE, né, para permitir essas rotinas automatizadas, né, emissão de documentos, publicações, práticas de atos ordinatórios, né, que é outro caso de uso aqui, que a gente pode trabalhar com essa sistemática. E assim, já existe a previsão legal, já existe o recurso do PJE. O que eu vou mostrar aqui para os senhores não é nada que depende de uma versão que os senhores estejam, porque assim, essa issue aí, por exemplo, que contém essas ELs, né, que foram implementadas essas ELs, ela está disponível desde 2018. Então, acredito que ninguém esteja em versão do PJE, né, antes de outubro de 2018. E se tiver, mais do que necessário aí, os senhores evoluírem a versão. Mas é um recurso que já existe, então os senhores já podem sair daqui e já colocar em prática no tribunal dos senhores, sem depender de absolutamente nada, só realmente da implementação dos senhores. Então vamos lá, vamos ao que interessa mesmo, é o nosso exemplo prático aqui da nossa geração. Eu vou pegar aquele fluxo que a gente trabalhou lá nos primeiros webinars, né? E é aquele fluxo lá do pré-processual. Esse fluxo, eu vou, só para fins didáticos aqui, né, para a gente poder ter essas informações aqui e apresentar a proposta e depois a gente se debruçar aqui nas diversas possibilidades, eu vou apresentar aqui para o senhor o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um fluxo novo, o nome desse fluxo vai ser fluxo de certidão, eu até já coloquei aqui, certidão de decurso de prazo. Fluxo de certificação de decurso de prazo, certificação de decurso de prazo automática. Vou colocar a data de publicação, colocar ele aqui como ativo. Vou aqui nas minhas definições, estou criando, fechar e abrir aqui para ele atualizar. Ok. Então aqui dentro eu vou colocar o nosso código, né, seguindo aquele nosso padrão. Então, os senhores sabem que eu sou entusiasta aí de documentação, inclusive já os incentivei aí nos webinars passados aí. Destinado à geração de certidões, por exemplo, de decurso de prazo automatizada.
Vou salvar aqui. A priori eu não vou ter nenhuma raia, tá? Eu vou arrancar esse cara daqui. Eu quero só que o usuário ele entre aqui nesse fluxo e na hora que ele passar nesse fluxo, o sistema já gera uma certidão. E aí eu vou depois, né, ao final, eu quero que mostrar aos senhores aqui as diversas formas da gente pegar esse fluxo com essa finalidade aqui e reutilizar em vários pontos do nosso fluxo mesmo, né, da nossa tramitação processual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um nó de sistema aqui chamado, por exemplo, juntar, vou colocar aqui, expedir certidão de decurso de prazo. Opa, eu quero que ele venha depois do início, ele fica aqui entre o início e o término. E aí eu vou criar um nó de sistema aqui, tá? Eu quero que ele passe aqui, gera a certidão, gera uma minuta e já assine e já faça tudo para mim. Então eu venho aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer no nó de sistema é colocar os meus eventos, né? Então, primeiro evento aqui que eu posso já trabalhar com ele vai ser o meu entrar no nó, né? O evento clássico aí nos nós de sistema. E vou clicar aqui na minha primeira ação e percebam o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com basicamente 3 ELs, tá? Essas 3 ELs não é de forma mágica, mas é uma coisa que já existe dentro do sistema, como eu já falei para os senhores, vai fazer todo esse trabalho de minutar né, um documento, lançar uma movimentação e juntar esse documento nos autos, já através de um modelo que a gente vai especificar aqui, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu preciso fazer vai ser chamar a minha primeira EL, documento judicial. Vou abrir aqui, né, com esse aqui, que é o nosso padrão. Opa. Então, na minha classe documento judicial service, eu tenho um cara aqui chamado gerar minuta. Nesse método aqui de gerar minuta, eu posso passar aqui o meu processo, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar qual é o processo que eu quero gerar aquela minuta. Então, eu venho aqui e coloco tramitação processual service, recupera processo, né, para pegar o processo que eu estou trabalhando ali e vai disparar esse fluxo. E vou passar aqui o meu ID processo TRF. Pronto, eu quero só o identificador do processo para eu poder gerar uma minuta aqui para esse processo. E existem outros parâmetros aqui, tá? Vou tentar trazer aqui para os senhores. Ó, nesse gerar minuta, a gente tem o processo, o ID processo documento e a task, né, a tarefa que eu quero que ele atribua, e o ID processo documento e o ID modelo documento. Tá? Então, eu já posso gerar uma minuta a partir de um documento do processo, que está dentro de uma tarefa, por exemplo, mas eu posso também colocar esses dois valores null aqui, eu quero que ele inicie uma minuta do zero. Quero que ele simplesmente minute a partir de um modelo de documento. Não quero nem de um processo, não quero fazer referência com nenhuma tarefa que já esteja, essa minuta já previamente, vamos dizer assim, preparada, né, para ser gerada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o null aqui no meu ID processo documento, o null na minha tarefa, e aí eu vou passar aqui, como tem na nossa assinatura aqui, o ID processo e o ID modelo documento. Então, qual é o ID do tipo do processo documento, ou seja, o ID do documento,
né, do tipo do documento que eu quero inserir. É o que? Uma certidão? É um ato ordinatório? Eu preciso passar esse ID aqui. ID modelo documento. É o nosso modelo que o sistema ele vai carregar esse modelo e vai fazer a minuta a partir desse modelo, já resolvendo todas as variáveis, já fazendo todo esse trabalho para nós. Então, eu vou ter que passar aqui, né, o meu ID do tipo de documento e o ID do meu modelo. No entanto, como é uma boa prática, que eu até já mostrei nos encontros anteriores, a gente parametrizar isso aqui. Por quê? Porque hoje o parâmetro ele é um valor e amanhã esse parâmetro pode ser outro, ou eu posso ter uma gama de parâmetros e eu consiga manipular de certa forma aqui, né, através dos parâmetros, qual o ID corresponde para aquela finalidade. Então, eu vou parametrizar aqui, vou salvar o nosso fluxo, mas eu quero parametrizar, porque parametrizar nunca vai ser demais a gente parametrizar as coisas, até porque fica um negócio mais reutilizável. Se eu faço isso daqui para o primeiro grau, eu consigo levar para o primeiro grau apenas ajustando os parâmetros no primeiro grau, compreende? Porque se eu imagina, se eu coloco os IDs aqui, aí eu vou lá no segundo grau, são outros IDs, e aí eu tenho que republicar os fluxos, tenho que ajustar os IDs aqui, uma vez que eu parametrizando, eu só preciso criar o parâmetro com aquele valor e tchau. O que eu tiver já definido no parâmetro, ele já vai utilizar. Então ele salvou o nosso fluxo aqui e eu vou criar um parâmetro. O parâmetro, eu gosto de convencionar como ele vai ser utilizado no fluxo de reclamação pré-processual, né? Então, eu gosto de padronizar aqui os nossos parâmetros através de uma nomenclatura de um namespace assim, que eu gosto de utilizar. Eu até mostrei também nos encontros anteriores, né? Por exemplo, aqui eu gosto de colocar PJE fluxo, Sejusc, PP, dois pontos, ID modelo de certidão de recurso de prazo automática, e aqui eu vou colocar o meu ID do modelo. Não criei o modelo, a gente vai ter que criar esse modelo também. Vou colocar aqui, não é do sistema, isso aqui não é um parâmetro do sistema, é um parâmetro... Opa, coloquei na descrição. A descrição vai ser, por exemplo, modelo de documento de certidão de recurso de prazo automático. Aqui é que eu coloco o valor dele. Mas aí a gente vai criar o modelo, vai pegar o valor dele, vai substituir aqui. Mas eu vou logo adiantar a criação dos parâmetros. Então, criei o meu parâmetro, que vai corresponder ao meu modelo de documento, e vou criar o meu parâmetro agora, e naquele mesmo namespace, né? Vou colocar aqui assim, PJF, dois pontos fluxo, dois pontos Sejusc, dois pontos PP, pré-processual, ID, tipo de documento, certidão de decurso de prazo automatizado. O grandão, mas vai funcionar. Identificador do tipo de documento, certidão de decurso, prazo automatizado. Não é do sistema, eu vou colocar um valor aqui para ele, que eu ainda vou ter que criar esse tipo de documento, porque nessa instalação a gente não vai ter esse tipo de documento. Só quer ver? Então pronto. Antes de eu partir para lá, só recapitular. Criamos dois parâmetros aqui, tá? Se eu coloco pesquisar por PP aqui, tem aquelas nossas outras ELs lá que a gente criou nos encontros passados, mas está aqui, ó, o meu ID de modelo e o ID do tipo de documento. Eu quero que ele gere a minuta e que eu quero que ele assine depois, de forma automática. Então vamos lá, primeira coisa, vamos criar logo o tipo de documento, que eu só consigo criar um modelo quando tiver o tipo de documento já criado, né? Então eu venho aqui no cadastro de tipo de documento, vou criar esse tipo de documento, porque se a gente for ver aqui,
só para desencargo, decurso. Eu não tenho nenhum tipo de certidão de decurso de prazo aqui. Então, eu venho aqui no meu tipo de petição e documento e vou colocar o meu tipo de documento aqui, chamado certidão de decurso de prazo. Código, eu até já peguei o sequencial aqui, é um código que tem um sequencial, né, que está dentro do banco de dados, então eu já coloquei o sequencial correto dele aqui. Eu não vou ter nenhum tipo de agrupamento, porque ele vai ser gerado de forma automática, tá? Então eu não preciso ter agrupamento de movimento, nem nada disso. Nem quero que ele tenha um fluxo associado, porque o fluxo é quem vai chamar ele, não é a partir da juntada dele que vai chamar o fluxo. Não tenho variável de bloqueio, também não tem essa questão aqui de prazo automático. Vou colocar a situação ativo, público não vai ser público. Poderia deixar anexável, mas eu vou deixar como não. Vai ser um documento realmente produzido dentro do sistema, então ele vai ter que ser do tipo texto e a visibilidade dele vai ser interna. Não quero que, obviamente, que nenhum usuário externo peça certidão de decurso de prazo, né? Vou tirar aqui do documento de ato proferido e deixar como não pesquisar jurisprudência. E vou inserir. Pronto. Inserido isso aqui, eu vou complementar aqui, né, com as nossas outras informações, que é o primeiro grau. Aqui eu não preciso de nada. Aí aqui é onde tem um grande detalhe, pessoal. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, para o administrador como suficiente, né, para sei lá, por algum motivo eu possa precisar. Tem 2 administradores aqui, na dúvida eu vou deixar os 2 aqui. Então, de repente eu posso, por algum motivo, juntar pelo perfil do administrador. Eu posso deixar também o servidor geral, que aí vai aparecer na lista de juntar documentos lá, né, se ele de toda forma quiser fazer essa certidão de decurso de prazo de forma manual, ele vai poder fazer. Então eu vou colocar que o servidor geral vai poder fazer essa certidão de decurso de prazo de forma manual também. E aqui, pessoal, tem um grande ponto. Olha, a gente precisa colocar o papel sistema, porque é esse camarada aqui que vai ficar como o signatário, vamos dizer assim, o usuário do sistema que vai ter essa prerrogativa de assinar de forma automatizada. Então, esse aqui é o grande pulo aqui do que a gente está mostrando aqui, que é a gente colocar esse sistema aqui como suficiente para assinar esse tipo de documento. Então, vou agora para criar o meu modelo. Vou criar um modelo aqui. Nesse meu modelo, eu vou criar um modelo de certidão de decurso de prazo automatizado. Vou colocar aqui que ele faz parte do tipo de modelo chamado de atos judiciais. Não é atos judiciais não. Vamos colocar um outro aqui que fica certidões. Eu não vou criar outro aqui, tá? Então vamos escolher qualquer um aqui. Certidões de protocolo. Tá valendo. E aqui eu venho aqui na certidão de decurso de prazo, que foi o tipo de documento que eu criei, né? Agora. Vou deixar ele com uma localização de tribunal, para ser visto por todos. E aí eu posso já desenhar o meu modelo aqui. Tá? Tribunal, como eu coloquei aqui nas minhas localizações, né? Ficou Tribunal XPTO, qualquer aí. Coloquei aqui o meu cabeçalho. Vou colocar um negrito aqui para ficar melhor. Tá. Aí eu venho aqui, coloco. Certifico para os devidos fins, que é os prazos processuais cerca da intimação do último ato judicial transcorreram
Só para exemplo, tá? A gente pode utilizar, obviamente, como se trata de um modelo, várias variáveis aqui, né? Eu posso trazer as partes aqui para dizer decorrer o prazo, e aí eu posso já trazer o nome das partes aqui para ele informar quais as partes que foram cientificadas, né, notificadas, e aquela comunicação ela decorreu o prazo. Mas eu vou colocar aqui só para a gente ser breve, né, e não se estender muito com esses detalhes. E aí eu deixo aí para que cada um dos senhores, né, usem a criatividade aí, usem as diversas que temos aí para poder preparar esses modelos aí a gosto do freguês. Então, criado o meu modelo, criado o meu tipo de documento, agora eu posso voltar lá e criar minha EL, né? Sem criar não, passar a nossa EL e colocar esses parâmetros aqui do tipo de documento, como também do tipo de modelo também que a gente criou, né? Então, qual foi o tipo de documento que eu criei aqui para a nossa certidão de decurso do prazo? O ID, ó, o identificador do modelo é 77. Então, vou colocar aqui uma anotação. ID, modelo, decurso, prazo. É 77. E o tipo de documento, preciso pegar o identificador dele também. E decurso vai ser 157. De tipo, documento, decurso, prazo, 7. Ok. Já tenho os identificadores aqui. E agora eu vou voltar para o meu fluxo. No meu fluxo, eu vou... deixa eu clicar aqui. Cadê o nosso fluxo? Aqui, certidão, decurso e prazo automatizado. No meu fluxo aqui, eu vou passar lá na nossa expressão. Eu vou acessar o XML, tá, pessoal? Que é mais rápido. Sei que pode ter pessoas aí que ainda não estão muito habituadas com essa parte, mas como a gente já tem aqui, né, o que a gente já fez na nossa expressão, para ser mais rápido aqui, ele demora um pouquinho mais, né, quando a gente está clicando lá naquela parte visual. E aí, na juntada nesse nó aqui de expedição, né, que eu criei, expedi certidão de decurso de prazo, eu vou precisar agora passar aqui como parâmetro, vamos botar aqui, de nossa definição, ó, primeiro o tipo de documento e depois nosso modelo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui para ele puxar lá do meu parâmetro? Eu não sei se os senhores lembram lá dos encontros anteriores, mas eu posso vir aqui usar a nossa famosa classe de parâmetro util, get parâmetro, simples assim, e passar o meu parâmetro aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que o nome ficou muito grande aqui, para a gente não ter perigo de errar. Então eu tenho aqui o ID, tipo de documento, certidão, recurso, prazo automatizado. Ok. Passei o meu primeiro parâmetro. Vou passar o meu segundo parâmetro aqui. Ok. O meu segundo parâmetro aqui, ele vai ser o nosso modelo. Então, qual foi o nome do parâmetro do modelo que a gente criou lá? Só muda o final aqui para ID modelo certidão decurso de prazo automático. Pronto, então já passei aqui os meus dois parâmetros. Porém, este método aqui, se a gente for ver na sua assinatura, ele retorna inteiro. Ou seja, ele vai retornar um ID processo documento. Ou seja, ele vai juntar nos autos do processo um documento não assinado e quando eu passar essa ela aqui, ele automaticamente já vai fazer essa juntada, assim, juntada não, mas ele vai
incluir esse documento dentro dos autos e vai deixar ele aguardando a assinatura. E aí ele já retorna esse D desse processo de documento, tá? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Obviamente que eu preciso recuperar isso daí para poder passar como parâmetro para depois eu efetivamente assinar esse documento, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar tramitação processual service, grava variável, né? E vou gravar isso aqui dentro de uma variável. Tá? Eu vou colocar uma variável e eu quero que o retorno disso daqui fique gravado dentro de uma variável. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um nome aqui para a nossa variável, seguindo aquele mesmo padrão lá de PJE, fluxo, né, para deixar tudo padronizado. Vou colocar aqui PJE, fluxo, Sejusc, PP, ID, minuta em elaboração. Pronto, eu podia colocar ID, minuta, elaboração, certidão, decurso e prazo, então CD, minuta de certidão, decurso e prazo, mas vamos deixar nesse padrão aqui, que é o que a gente está acostumado a utilizar, para ficar mais fácil os senhores entenderem também. E depois que eu passo aqui o meu parâmetro da variável que eu quero gravar e o conteúdo que eu quero que grave, o que eu preciso fazer aqui agora? Só fechar o meu parâmetro aqui no final. Tá? Então, fechei o meu grava variável, porque esses outros aqui, um é do parâmetro e o outro é o do meu gerar minuta, que está aqui. Ok? Então, primeira etapa aí, concluída. Ou seja, se eu rodar esse aqui, esse fluxo, e ele já consegue incluir o documento, vai ficar lá aguardando a assinatura. Obviamente que ninguém vai ver, porque a gente sabe que documento não assinado, ele só dentro dos, né, na relação de documentos do processo, ele só é visto para quem realmente incluiu. Nesse caso aqui, quem é o usuário de inclusão vai ser o usuário do sistema, né? Que é como a gente definiu lá nossas regras para dar permissão, né, para trabalhar com aqueles documentos, que é o usuário do sistema, servidor geral e administrador. E vou colocar a minha segunda EL. A minha segunda EL aqui, eu quero que, obviamente, que quando ele fizer essa juntada, eu quero que ele lance uma movimentação. Então, eu quero que ele gere uma movimentação para mim. Como é um negócio, a gente sabe que a EL de geração de movimentação ela é bem extensa, né? Então, eu já deixei ela guardadinha aqui, para passar aqui, porque se a gente for digitando aqui, daqui para 4 horas que a gente termina. Então, opa, coloquei uma coisa a mais aqui. Tá aqui. Preencher movimento de código do tipo expedição, né? Do tipo, eu quero que ele passe aqui, recupere o meu ID lá que foi gerado na nossa minuta, que está aqui passando como parâmetro. E complemento 4, que é o tipo de documento, do tipo domínio 107, que é certidão. Tá? E aí, ó, observem, lançar movimento temporariamente, processo instance. Ele não é aquele lançar movimento padrão, tá? Aí é importante que os senhores fiquem atentos a isso daí, né? Quando os senhores virem lá a issue que eu passei, né, no nossa apresentação aqui, aí vai dar para ter essas especificações, né, bem detalhadas. De toda sorte, a gente tem aqui esse lançamento de movimento temporário, né, que ele só vai ser persistido na hora que eu efetivamente assinar esse documento. Então, está feito aqui o nosso lançamento de movimento temporário. E aí, para finalizar, a gente vai ter a nossa última expressão aqui. Como eu falei para os senhores, geração de documentos de forma automatizada aí no PJE são apenas 3 ELs. Uma para
incluir o documento, para criar o documento, outro para lançar o movimento temporariamente e o outro para ir lá e efetivamente juntar o documento. Então, da mesma forma que eu tenho o documento judicial service para gerar minuta, eu vou ter o meu juntar documento, ok? Aqui dentro eu vou passar qual vai ser o tipo de documento que eu quero lá recuperar para que de fato o sistema persista aquela informação dentro do banco de dados e já faça todo o processo de assinatura aí, né, na sua caixa preta aí. Então, tramitação processual, service, recupera variável. O meu recupera variável aqui, eu vou recuperar o meu ID minuto elaboração que está aqui, ó. ID minuto elaboração, recupera variável, ok. É só esse parâmetro que eu preciso para o nosso recupera variável, mas dentro do juntar documento eu tenho essa assinatura aqui, ó. Juntar documento. Tenho na realidade uma sobrecarga nesse método, que ora eu posso passar o meu process instance e ora eu não preciso passar. Eu só preciso passar o ID do processo documento, aquela minuta que foi gerada, e o ID da tarefa. Então eu tenho duas sobrecargas aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Porque eu estou trabalhando com o meu fluxo, então eu vou passar para o parâmetro aqui o meu ID Process Instance. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu só descer aqui. Então, nosso segundo parâmetro aqui, eu não vou querer passar o meu task, eu não quero aproveitar nenhuma minuta feita em alguma tarefa. Isso seria basicamente essa finalidade. E aí eu vou colocar aqui o meu Process Instance, pronto, ID. Só para ele pegar o meu Process Instance que está lá na vez, para esse processo que eu estou querendo que ele lance ele junte esse documento de forma automatizada. Vou ter que fechar, né, o meu juntar documento aqui. Então, é basicamente isso, pessoal. Não tem mistério. Com isso daqui, com essas 3 ELs, eu vou conseguir incluir, vou conseguir lançar o movimento temporariamente ali, enquanto o processo estiver guardando a assinatura. E logo na sequência, a gente já vê que ele já vai fazer a juntada. A esse juntar documento, se os senhores forem perceber aqui, ó, faz a juntada do documento com a assinatura do sistema, ou seja, fica o usuário do sistema lá, né? E obviamente que os senhores podem deixar isso de forma explícita dentro do modelo dos senhores aí, né? Ou certificação de forma automatizada pelo sistema em razão de tal coisa. Então fica a dica aí até da forma como os senhores vão preparar aí o modelo, já que alguém pode questionar quem é o signatário aí desse, né, quem danado é esse usuário do sistema que ele está utilizando aí. E aí eu vou gravar o meu fluxo aqui. Então, pessoal, em tese, se eu for já fazer a chamada do nosso fluxo aqui, ele já vai fazer a juntada desse documento através daquele modelo dentro dos meus autos aqui. Então, vamos ao... Deixa eu publicar logo, né? Vamos à nossa tarefa central lá, né? Que eu sei que a gente tem alguns processos lá. Na seção de cumprimento, vou abrir aqui na definição dele. Para quem acompanhou os encontros anteriores, esse fluxo, acredito que esteja bem familiarizado aí para os senhores. Vou colocar uma saída aqui na minha seção de cumprimento analisar, que é a nossa tarefa central. E vou ter que especificar aqui o meu nó do sistema para chamar aquele fluxo e fazer aquela juntada de forma automática. Como é que eu vou fazer isso aqui? Preciso, obviamente, criar um nó aqui de sistema. Fluir. Vou manter o padrão aqui do
o que a gente colocou, incluir fluxo, deixa eu pegar o nome dele aqui, incluir fluxo de certidão de decurso de prazo automática. E aqui eu vou usar um outro sistema, né? Porque a gente trabalha sempre naquela ideia de fecha um fluxo, abre outro, depois volta, faz esse processo. Então, vou fazer a chamada dele aqui, quero que ele fique aqui logo após a sessão de cumprimento analisar. Ok. Quero que ele venha lá da minha tarefa central, que ele volte para a minha tarefa central. Quero só que ele vá lá, faça essa juntada, né, de forma automática, aí pegando do modelo, juntando com o usuário do sistema, tudo isso. Quero que ele faça esse procedimento todo para mim e retorne aqui para o meu sessão de cumprimento analisar. Quero que ele faça só isso. Depois eu vou mostrar para os senhores como a gente pode pegar este exemplo aqui e sair aplicando em diversos pontos do nosso fluxo. Eu acho que é isso. Vou ter que, obviamente, incluir o meu famoso incluir no fluxo, né? Para poder chamar o meu fluxo. Vou aqui na minha ação 1. Vou salvar e vou aproveitar a nossa EL lá de incluir no fluxo. Deixa eu só ver, estou um pouquinho lento. Bom, vamos lá. Então eu vou ter no incluir, vou pegar um que já esteja utilizando aqui. Tá aqui, ó, meu incluir fluxo de certificação de decurso de prazo automatizado. Eu vou substituir esse camarada por esse aqui. E aí o código que eu utilizei foi esse daqui, ó. Pronto. FLX, certo de decurso, prazo alto. Ok? Então, passado aí os meus parâmetros, passados os meus parâmetros, eu já estou prestes a publicar esse camarada aqui também. Tá? Deu um errinho aqui, deixa eu fechar e abrir aqui novamente. Salvo, publico. Ok, agora foi. Bom, publicado aqui o nosso fluxo de análise de sessão de comprimento. Agora eu sei que eu vou poder fazer a chamada aqui, né, do nosso fluxo. Ele ficou com o nome padrão aqui, né? Opa. Incluir. Deixa eu ver qual foi o nome que ficou aqui. Eu tô achando que ele acabou não gravando. Por conta daquele erro. Eu acho que eu vou ter que criar novamente. Vamos lá. Iniciar. Nome do nosso fluxo aqui. Vai ser do tipo sistema. Quero que ele venha logo depois aqui. Sem nada aqui mesmo. Ok. Venha lá do meu sessão de comprimento e volto para a sessão de comprimento. Da mesma forma. Eu vou ter que repetir aqui porque realmente, por algum motivo, ele não gravou naquela hora. Então, vou ter que incluir aqui, né, meu evento para fazer a chamada do nosso fluxo.
colocar só esse identificador, só para eu poder enxergar lá no meu XML. E aqui é que eu faço o meu Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Vou substituir o meu abre e fecha chaves aqui pela minha L e passar como parâmetro aqui para iniciar o nosso fluxo, obviamente, o meu código do fluxo que acabamos de criar aqui. Então, vou salvar. Agora, ok. Eu posso publicar também. Vamos voltar aqui para o nosso nó, só para poder conferir. Eu acho que ele está dando aquela bronquinha que a gente tem que vir aqui. Ícone de PJE. Voltar para o fluxo. Tem hora que ele dá essas coisas, né? Então, definição. Voltar, eu quero que ele venha. Secretaria analisar. Agora sim, publicado. Fechar aqui e abrir novamente, só para dar uma olhada no nosso gráfico, só para ter certeza aqui. Né? Aqui o nosso certidão do recurso de prazo, ou seja, ele vai vir para cá e vai voltar. Quero só que quando ele chega aqui, ele faça toda aquela geração automática do modelo, a juntada com os dados de sistema e tudo que a gente já programou aqui no nosso fluxo. Ok? Vamos lá, vou agora fazer o teste desse camarada. Vou vir aqui, seção de cumprimento analisar, eu já tenho um processo aqui dentro dele. E aí eu posso inicializar o fluxo de recursos e prazos automatizados. Eu vou abrir os autos dele aqui, só para a gente ver uma coisa. O último movimento dele é homologar a transação. Tá? E aí eu quero que quando eu clicar aqui, ele, além de fazer a juntada mesmo do documento nos autos do processo, já todo assinado, né? E eu quero também que ele lance esse movimento aqui também, de expedição de decurso, tá? De certidão, desculpa. Então, vamos lá, vamos testar. Opa, quando dá esse erro, certamente a gente tem algum probleminha aí de L. Alguma L aí, ela não pode ser. Deixa eu só ver se ele chegou a fazer algum tipo de ação aqui dentro do processo. Ó, não fez, não concluiu. Então, a gente tem algum erro na nossa L, faltou faltou algum parênteses, algum aposto. E aí a gente vai conferir isso agora. Paulo, a Kaliana está perguntando se você quer o log desse erro para saber qual é a EL com problema, alguma coisa assim. Isso seria interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer. Eu posso até mostrar aqui, porque é uma das coisas que a gente acabou não mostrando e eu acho super útil. Eu acho super útil a gente mostrar isso aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu... Só preciso conectar na VPN do CNJ, que eu não estou conectado. Já estou conectando. Aí eu vou aproveitar e já vou mostrar para os senhores aqui uma forma de quando ficar acontecendo isso, os senhores não ficarem batendo cabeça, tendo que ir lá revisar, né, que parênteses por parênteses, a gente já vai saber qual é ele que está com problema, como é que a gente faz isso. Aí é uma coisa que alguém que precisa ter um certo conhecimento aí, né, na área de TI para poder ter acesso a isso. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou me conectar aqui nesse servidor. Ver se eu consigo me conectar aqui. Tentar novamente.
pelo visto, eu acho que arrancaram minhas credenciais. Mas não tem problema. Deixa eu ver aqui se... Vanádio... eu estou sem acesso. Mas não tem problema. Vamos lá. Mas ela pode ir lá, ela pode, se você conseguir avançar, a Caliandra pode ir vendo lá para você. Não, tudo bem, dá. Eu acho que dá para a gente encontrar aqui. Então, tá. Como eu já preparei isso aqui antes, aí eu vou, já para a gente não ficar buscando aqui e a gente perder muito tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no meu fluxo que a gente criou, de prazo. Vou vir aqui no nos meus eventos. E aí vou fazer o seguinte. Como eu não quero perder tempo, então eu já fiz essa L já toda funcionando. Vou só substituir aqui. Aparentemente estava tudo igual. O lançamento do movimento. Vou vir aqui, substituo também. Opa. Ok. Lançamento de movimento. E a nossa Lzinha aí de... Opa. Acho que eu colei coisa demais aqui. Vamos lá. Ao entrar no nó, vou pegar tudo isso aqui e pô, pronto. Isso aqui deve funcionar. Vou fazer minha publicação. Vou dar só uma olhada aqui para... Aqui, ele vem do início, vem para cá e pá, e faz o serviço. Agora é para funcionar. Certamente tinha um parênteses a mais, que aí a gente não vai perder tempo com isso. Olha, vamos lá ver se ele juntou. Pelo visto, ele não juntou o documento. Ah, lembrei. Eu acho que a gente não colocou, não atualizou nossos parâmetros, né? Aí foi... Vamos ver aqui. Ó, aí foi falha aqui do apresentador. Vamos lá, a gente criou os parâmetros e não atualizou aqui os valores dele. Obviamente, se a gente botar aqui, a gente tem o ID do modelo é 77, né? Vamos lá, 77. E do tipo de documento vai ser o 157. Pronto, que é o nosso tipo de documento de decurso de prazo e o nosso modelo de decurso de prazo que a gente criou. Agora sim é para funcionar. Vamos lá. Olha só. Olha aí que bacana. A gente, num clique, ele já gerou o documento, ele já criou a minuta, ele já lançou o movimento, já assinou digitalmente, já consta nos autos do processo e está aqui como usuário do sistema. Tá? É usuário do sistema, mas é porque justamente é o sistema que tem que trabalhar para a gente, é ele que tem que fazer todo esse trabalho por nós. Trabalho que é feito manual pelo pessoal. E aí eu vou voltar aqui para a apresentação. Para a gente finalizar aqui com as diversas possibilidades de utilização.
Mas antes de eu adentrar aqui, só fazer uma recapitulação, vamos recapitular aqui, né? Só para os senhores entenderem que tudo isso que eu trouxe aqui se concentrou basicamente. Deixa eu abrir aqui. Concentrou basicamente naquelas 3 ELs. Deixa eu descer aqui. Quero que isso aqui fique bem fixado aí na cabeça dos senhores aí. Tá? Veja que é um negócio bem simples. É uma coisa que a gente não precisa ter versão nova de PJE, nada disso, né? E vou ver aqui porque ele não está conseguindo abrir. Aqui, ó. Então, recapitulando. Criei aqui uma variável para ele armazenar a minuta que eu gero. E aí depois lancei o movimento temporariamente. E isso tudo vai ficando naquela área, né, temporária ali do sistema, enquanto está sendo produzida a minuta. E no final eu vou lá e junta esse documento. E esse juntar documento ele vai fazer o quê? Vai pegar aquele tipo de documento que eu minutei aqui e vai persistir no banco de dados, ou seja, vai fazer todo o processo aí de inclusão, de fato, no banco de dados, no processo mesmo, nos autos do processo, e vai ficar com essa assinatura aí que a gente já viu, né? Aqui, que é certidão de decurso de prazo, aqui juntado por usuário do sistema, tal dia, tal hora. Ok? Se a gente fizer o download, vai ficar com essas mesmas informações também. E voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos às possibilidades de utilização disso daqui. Então, perceba que, primeiramente, eu criei um fluxo só para fazer isso daí. Isso já entra naqueles princípios de responsabilidade única, né, que a gente falou isso no primeiro encontro, né, nosso primeiro webinar aí do nosso programa de formação. E criei esse fluxo aí para que ele tenha só essa responsabilidade de fazer a geração de forma automática. Ou seja, ele vai fazer a minuta, vai pegar um modelo e vai lá e juntar nos autos do processo com o usuário do sistema. E aí, quais são as possibilidades de utilização disso? Certidão de decurso de prazo, como a gente viu, mas obviamente se ninguém vai fazer uma certidão de decurso de prazo como eu fiz aqui, né, de ir lá em uma tarefa e mandar ele fazer a certidão. Porque a gente quer que nem o clique para fazer essa juntada, né, de forma automatizada, o usuário ele faça. E isso também a gente não quer que o usuário faça. Como é que a gente poderia aplicar isso aqui de forma efetiva dentro do sistema? A gente poderia fazer o seguinte, lá naquela tarefa lá do meu controle de prazo, a gente tem lá um processo lá com prazo em curso, e eu tenho lá o meu processo, por exemplo, prazo decorrido, né? E tem gente que usa outros nomes, vai ficar, sei lá, manifestação, né? Então, aquela combinação de tarefas que tem lá, aguarda prazo, e quando o prazo decorre, ou quando alguém junta a manifestação, que fecha o prazo, né? Quando o destinatário junta a manifestação que o sistema vê que não tem mais nenhum prazo aberto, ele vai lá e joga o processo lá para a minha tarefa seguinte, meu default transition. Então, é nesse momento, quando ele não tiver mais nenhum prazo aberto, ele sair dessa tarefa de aguardando o prazo para a próxima tarefa lá que sinaliza que o processo teve aqueles prazos, aqueles expedientes que estão lá dentro dele foram decorridos, nesse momento que a gente vai e faz a chamada desse fluxo. Porque aí ele vai fazer, né, essa parte, essa geração de certidão, o próprio sistema é quem vai fazer essa expedição de forma automática. Então, ou seja, os senhores não vão precisar nem deixar isso sendo visível para os usuários, né, dos cartórios aí, das serventias. Por quê? Porque a gente consegue também automatizar isso daí. Certidão de trânsito e julgado.
Da mesma forma, a gente pode fazer com que em um determinado momento, determinada fase do processo, eu consiga identificar, através daquelas consultas em SQL que eu mostrei nos encontros anteriores. Então, veja que esses encontros sempre desencadeiam, né, uma informação que se reutiliza nos próximos encontros. Então, aquelas possibilidades que a gente tem de realizar consulta SQL dentro do banco de dados, a gente pode fazer o seguinte, para ele fazer essa certidão de trânsito automático. Ele pode simplesmente verificar, olha, decorreu o prazo no fluxo lá de controle de prazo. Decorreu o prazo, tem uma sentença e não teve nenhum tipo de documento do tipo recurso em seguida, então já pode chamar o meu fluxo aqui e fazer essa certidão de decurso de prazo automático e já mandar para o arquivamento definitivo, gerando abaixo do processo. Né? Então, a gente também tem essas possibilidades, né? São inúmeras possibilidades, né? Certidão de interposição dos recursos, né? Tanto do recurso como por outras razões, da mesma forma. O usuário externo, ele vai lá, né? O peticionante vai lá e peticiona num processo onde já teve uma sentença e que está respondendo um expediente que tem um prazo, né, que é aquele prazo que foi aberto em relação àquela sentença que foi proferida, eu também já posso criar ter aquele fluxo de documentos não lidos aqui dentro, e de acordo com a juntada desse recurso, eu posso verificar lá em que fase o processo está. Olha, o processo está lá, está aguardando o prazo, beleza, ele juntou o recurso, então beleza, já encaminhe diretamente para a tarefa de encaminhar para a instância superior. E lá, aí, tudo bem, lá o servidor vai precisar reautuar o processo, né? Porque pode ser a parte contrária que esteja recorrendo, que ele vai ter que inverter os polos. Então, realmente, essa parte ainda não é possível automatizar. Mas, pelo menos, jogar ele dentro da tarefa lá de encaminhar para a instância superior já é possível, através desse recurso aqui, né? Desse exemplo aqui. Uma outra possibilidade de utilização é uma certidão após a devolução dos mandados, né? Quando os mandados eles são devolvidos dos cumprimentos, existem práticas aí de cartorárias, práticas de serventias que eles certificam que o mandato foi cumprido, não sei o quê, babá. Isso daí também pode ser automatizado, porque quando vier o retorno do mandato pelo oficial de justiça, eu posso, naquela mesma oportunidade que ele junta o retorno do mandado, o sistema já expediu uma certidão de forma automatizada. E aí eu também posso fazer a utilização dentro desse fluxo de retorno de mandado. Eu posso fazer também consultas lá dentro do nosso fluxo, né? Criar um nó de decisão lá com umas consultas em SQL ali, para que ele veja, olha, foi cumprido o ato cumprido positivo, o ato cumprido negativo, e eu posso tomar decisões e fazer todo esse tratamento de forma automatizada. Da mesma forma, certidões de publicações no Diário da Justiça, né? Certidão do início da fase de execução, quando o processo está lá, conclui a fase de conhecimento, alguém peticiona para o início da fase de execução do processo também, tem gente que vai lá e certifica que recebi os autos, tal, e estou iniciando a fase de execução. Outra coisa que dá para usar aqui também, intimações automáticas. Na hora que for proferido um ato judicial, ele já disparar nossas ELs, que é uma das coisas que eu não sei se os senhores sabem, mas a gente pode disparar as diversas chamadas do nosso mini-PAC dentro de vários eventos dentro do fluxo, de forma com que eu consigo, inclusive, resgatar quem eu consegui intimar eletronicamente, quem eu não consegui, e aí eu automatizar. Por exemplo, tem 3 partes no processo do polo passivo, 2 delas é que tem advogado constituído, e uma não tem. Então, ele vai conseguir intimar eletronicamente os 2, e aí ele vai conseguir recuperar, né, através dessas de DLs que a gente já tem para isso, de quem ele consegue intimar eletronicamente, de quem ele não consegue. E aí ele vai conseguir recuperar isso daí e vai deixar para quem elabora o fluxo tomar essa decisão. O que é que você quer que faça com isso aqui? Você quer que alguém prepare
uma comunicação via PAC, né, o preparado de comunicação, ou você quer já mandar para o conector do Diário da Justiça e dar aquela parte como intimada pelo Diário da Justiça? O que é que você quer fazer? Né? Então, existem essas possibilidades também. Atos ordinatórios, né, não deixa de ser um tipo de documento que dá para a gente automatizar aqui, né, e definir aí as inúmeras possibilidades de atos ordinatórios aqui dentro do nosso sistema e vários outros, pessoal. É assim, isso aqui são alguns exemplos que eu trouxe aqui de possibilidades reais, sem precisar alterar o sistema, né? Como eu falei, as ELs já estão aí desde 2018. A gente consegue utilizar as consultas SQL para várias tomadas de decisões, para vários tipos de automações aqui dentro do nosso fluxo. E certidão, intimações, atos ordinatórios foram só exemplos que eu trouxe aqui de possibilidades de utilização aí da nossa, da nossa geração automática, vamos dizer assim, de atos cartorários, tá? Porque, obviamente, que o ato judicial está lá para ser analisado e realmente é um ato que precisa da valoração humana, né? Mas aquilo que a gente consegue dispensar, aquilo que não tem aquela necessidade da valoração humana, a gente consegue implementar aqui sem dificuldade nenhuma. Os senhores viram aqui como é simples, como é tranquilo, e aí fica aí a ideia lançada aqui, né? Eu já vi que alguns tribunais, já tive acesso aos fluxos de alguns tribunais já usam, mas eu vi que a utilização disso daqui dá um ganho muito grande, mas ela está muito pouco difundida. Às vezes por falta de conhecimento, talvez tem gente aí que nem conheça, nem saiba da existência dessa issue, nem saiba a existência dessa possibilidade, mas aí fica lançado aí o desafio para que os senhores possam automatizar o fluxo aí dos tribunais dos senhores, né, o máximo que der para deixar realmente as pessoas fazendo os trabalhos intelectuais, não fazendo trabalhos braçais. Então, gente, é isso. Agradeço aí pela atenção de todos e retorno a palavra aí para o Dr. Braulio. Muito obrigado. Muito bom, Paulo. Obrigado aí por mais uma aula aí fantástica, né? Com você compartilhando com a gente o seu conhecimento, as suas informações, permite aí potencializar muito o uso do PJE. Agora nós vamos abrir para perguntas. A gente respondeu algumas poucas perguntas lá no Perguntas e Respostas, mas abrimos aqui, se vocês já conhecem, ali clicando em participantes, e aparece a lista de alguns participantes e embaixo tem uma mãozinha. Se você quiser fazer uma pergunta verbalmente, agora é a sua oportunidade. Eu estou controlando aqui, vocês podem perguntar. Já temos vários aplausos, né, Paulo? Você é um cara que sempre faz sucesso aí com as apresentações. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aí, que eu libero aqui o microfone. Enquanto isso, eu queria passar... Bom, Paulo, ainda não temos aqui. Eu tenho uma dúvida aí de negócio. Imaginando o seguinte, você falou do peticionamento, no caso do recurso de prazo. Então, o PJE você configura lá sobre ele intimou e aí tem um nó de fluxo lá que fica esperando uma petição. Mas às vezes acontece do advogado não usar isso e fazer uma petição avulsa. Essa EL também controla isso? O que é possível fazer para que ele possa controlar qualquer tipo de petição? Isso é possível, ainda que seja avulsa? Como é que faz aí? Doutor Braulio, é assim, as possibilidades que temos hoje disponíveis, como eu falei no início, eu trouxe aqui possibilidades reais para o pessoal já sair daqui e já utilizar, sem depender de nada. Então, sem depender de nada, já dá para a gente controlar através do tipo de documento. Então, eu tenho um tipo de documento lá chamado, por exemplo, no juizado, recurso inominado, numa vara civil eu tenho
uma apelação civil, por exemplo. E aí eu sei que esses tipos de documentos, quando o peticionante ele juntar, eu já sei que ele já está juntando porque já houve uma sentença. Então, através desse tipo de documento, eu tenho um fluxo associado a esse tipo de documento, que aí eu posso já deixar toda a regra desse fluxo na hora que o sistema escutar esse tipo de documento que foi juntado. Agora, óbvio, com as possibilidades que o Synapse ele nos proporciona, né? Aí a gente aumenta ainda mais e consegue ter uma assertividade maior, aí umas possibilidades até de tem advogado que vai lá, o peticionante, né? Eu vou falar que tem um advogado, procurador, defensor, tem peticionante que vai lá, junta o documento, às vezes é um recurso inominado, mas ele vai lá e coloca petição. Aí o sistema aí vai quebrar a automatização da coisa. Mas é um prejuízo que para ele não é interessante. Então, até ele conseguir se adaptar, aí ele vai ter que realmente usar o tipo de documento correto. Porém, com o Synapse, né, a gente sabe que ele vai pegar aquele documento, vai já, vamos dizer assim, ler aquele documento, já vai saber do que se trata, né? A gente criando o modelo lá dentro, ele já vai nos retornar, olha, esse aqui se trata de um recurso nominado. Então, se ele colocar petição, se ele colocar petição urgente, que tem gente que cria um tipo de documento chamado petição urgente, e que, de fato, ele é um recurso, né, seja nominado ou uma apelação civil, né, como eu dei o exemplo, então ele já poderia fazer isso de forma automatizada sem esperar que o usuário ele informe o tipo de documento corretamente. Entendi. Entendi. Eu gostaria de. Opa! Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e vou declarar aqui encerrado o nosso webinar e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Obrigado.